boa tarde a todos vocês. Mais uma vez aqui para a nossa aulinha da semana. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos para a nossa nona aula, né? Para a nossa nona aula. E vamos então falar sobre a pluralidade das existências. E antes de começar, vamos pedindo a Deus que nos abençoe para mais esta jornada, né? Então vamos fechando os nossos olhos e vamos pedindo a Jesus que nos envolva na sua luz, que Ele esteja entre nós para mais uma aula e que a equipe espiritual do Básico 2, do Centro Espírita Irmão X, do Vespertino, também esteja ao nosso lado, nos auxiliando na compreensão de todas as informações da aula de hoje. Que Jesus então nos abençoe e nos ilumine, e que assim seja. Então, queridas crianças, vamos então para mais uma aula, a pluralidade das existências. E falando em pluralidade das existências, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando na lei da reencarnação. Pois é, na lei da reencarnação. Que nós já falamos, né, da encarnação, o porquê da encarnação. E hoje nós vamos falar do porquê de repetir a encarnação. A reencarnação e mais reencarnação e olha, põe reencarnação nisso para nós conseguirmos o nosso êxito, não é mesmo? Então, é através então da reencarnação, né, que as vidas sucessivas têm por objetivo de nos auxiliar a progredir, né, o desenvolvimento do quê? Do nosso intelecto e da nossa moral, através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Pois é assim, desde lá, né, do princípio inteligente, nós vamos evoluindo até chegar a espírito, e quando chegamos a espírito, Deus então nos dá a nossa primeira encarnação, e a partir daí nós vamos passando por muitas coisas, para quê? Para podermos progredir intelectual e moralmente, para chegarmos então até a última escala, que é de espíritos puros, né? E é dessa forma também que a reencarnação explica a justiça de Deus, a justiça divina. Por quê, meus queridos? Porque se nós tivéssemos apenas uma encarnação, nós poderíamos dizer que Deus seria muito injusto conosco. Porque, olha só a nossa humanidade. Nós temos aqui gente pobre, gente miserável que passa fome. Nós temos ricos, bem-sucedidos. Nós temos pessoas enfermas, nós temos pessoas saudáveis, pessoas que têm poder. Olha como é diferente uns dos outros. E se fosse somente uma oportunidade, então aquele que estava na miséria, passou fome, que tinha enfermidade, vai falar, mas que Deus é esse? Que o outro era saudável, tinha uma vida confortável, tinha abundância. Por que Deus deu a ele isso e a mim não? Aí nós teríamos que dizer que Deus teria sido injusto. E não é isso que acontece. Deus nos criou simples e ignorantes, todos iguais, no comecinho, para fazermos aquele ciclo que eu falei. Aquela jornada espiritual através das encarnações, para que nós pudéssemos chegar até Ele novamente, puros, lá na classificação de espíritos puros. Então, o dogma da reencarnação é que explica a justiça de Deus, a justiça divina, porque senão realmente, né, que injustiça seria essa? Existem muitas pessoas que não acreditam em reencarnação, acham que é uma vida só e acabou. Então, como que essas pessoas vão explicar isso? Deus então é injusto para elas? Deus escolheu, olha, eu quero que você seja rico e saudável. O outro vai ficar na miséria e vai ter enfermidade. Não podemos perguntar isso, né? Porque não é verdade. Não é verdade. E só o dogma da reencarnação é que explica justamente essas diferenças, né? Sobre tudo aquilo que nós falamos nas últimas aulas. Nós cometemos equívocos, nós cometemos erros. E Deus nos dá a oportunidade, por Ele ser justo,
para que todos nós possamos consertar os nossos erros e podemos avançar na escala espiritual. Isso é justo. Todos nós temos os direitos iguais. Todos nós vamos precisar reencarnar e vamos fazê-lo quantas vezes forem necessário. Não é assim? Ela nos dá esperança. Hoje nós estamos aqui numa fase de espíritos imperfeitos. Puxa, a gente está, né, passando apertado, muitas expiações. Uma hora tudo tá bom, daqui a pouco a gente já sabe que vai vir uma prova, uma expiação, e nós temos que estar ali presente com fé, com força, e que a esperança que nós temos, que isso tudo é para o nosso bem, que nós estamos resgatando coisas que nós mesmos fizemos, que nós mesmos tiramos do lugar, né? Então é assim que a gente justifica a justiça divina. É através disso. Deus está sendo justíssimo. Cada um sofre somente aquilo que lhe é cabido. Você fez, você conserta. E se você vai precisar chorar para isso, paciência. Você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai aprender e você vai evoluir. Não é assim que nós fazemos com as crianças, né? Quando elas fazem alguma coisa errada, nós fazemos com elas para que elas façam certo, e às vezes nós temos que ser um pouquinho mais rígidos, às vezes um castiguinho ali põe para pensar. Por quê? Porque nós temos que educar, nós temos que ensinar. Elas têm que se tornar pessoas boas. E Deus faz a mesma coisa com seus filhos, porque nós temos que nos tornar espíritos purificados, né? Homens de bem. Então, Deus, através da reencarnação, pode nos educar, pode nos ensinar de uma maneira justa, muito justa, sem ter preferência por um ou por outro. E como eu falei, todos nós vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias. Alguns vão chegar no estado de purificação com X reencarnações. Outros vão precisar de mais. Mas tudo bem, nós vamos chegar lá, né? Todos nós vamos chegar lá. Nós não falamos na aula passada que o demônio de hoje vai ser o anjo de amanhã? Pois é, né? Deus não vai perder uma de suas ovelhas pelo caminho. Pode demorar, podemos chorar mais, porque crescer dói, para progredir dói, né? Não é fácil, mas nós vamos chegar lá. E Deus vai nos assessorar de todas as maneiras possíveis para que isso aconteça. Está aí a justiça dele, né? E uma vez que nós cheguemos a ficar livre de todas as impurezas, nós não teremos mais que reencarnar. Isso ocorre com os espíritos lá da classificação da classificação de pureza, né? Por exemplo, Jesus. Jesus é um espírito de purificação da hierarquia crística. Ele não precisa mais reencarnar. Mas quando o fez por quê? Por amor, por nós. Pediu a Deus uma oportunidade para reencarnar e saiu lá de cima, da ponta, atravessou tudo e veio parar aqui, nesse inferno. Porque nós, se tem um inferno, é aqui. É aqui que nós choramos, é aqui que nós sofremos, não é? Os maiores sofrimentos está aqui. E Jesus veio aqui entre nós para nos ensinar, para aliviar o nosso sofrimento, para mostrar caminhos. Ele nos deixou o Evangelho, que é um verdadeiro roteiro, um mapa da mina para nós atravessarmos toda a escala espiritual e chegar lá em cima. Ele veio aqui e falou, olha, façam isso, provou, mostrou, deu exemplo. Isso é coisa de espírito puro, de espírito que já igualou o intelecto e a moral, que é só pureza, só amor, né? Então, quando nós chegarmos nesse estágio também, nós não vamos mais precisar, não vamos mais ter a obrigação de reencarnar. Nós não vamos ter mais nada que espiar, que provar, nada. Nós vamos reencarnar
para missões, para auxiliar, que nem Jesus fez, para vir dar a mão àqueles que precisam. Nós temos vários espíritos maravilhosos de hierarquias elevadas e que estão e que já estiveram entre nós justamente para isso, para servir de exemplo. É como se acendesse um farol na escuridão e falar: vem, olha, é por aqui, não percam o caminho, né? Olha que coisa mais linda, né? Então Jesus é o maior exemplo que nós temos disso. Muito bem, agora nós vamos para o nosso segundo assunto desta aula, que é a encarnação nos diferentes mundos. Pois é, se vocês acham que o único mundo que tem é esse planetinha azul aqui que nós estamos, na casa do meu pai há muitas moradas, já dizia Jesus. E olha, põe morada nisso, porque o que tem de planeta, o que tem de orbe espalhado por esse universo do meu Deus, porque Deus cria espírito sem parar, né? Criou, cria e vai criar mais espíritos. E precisa abrigar esses espíritos nos planetas para que eles possam fazer a sua evolução. Então, um planetinha só, que nem o nosso, de prova e expiação, não ia dar. São muitos espíritos que estão vindo aí na fila. Então, Deus, imagina, Deus providenciou casas, orbes, né, que são os planetas, para toda a escala espírita, para espírito imperfeito, para bons espíritos, para espíritos purificados. Olha, por falta de moradia de planetas para nós fazermos a nossa progressão, não vai faltar. Porque na casa do Pai há muitas moradas, né? Então, cada orbe abriga espíritos de determinada hierarquia espiritual. Por exemplo, a nossa. Nós somos espíritos imperfeitos que estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Um planeta todo feito para nos abrigar com todas as condições que nós necessitamos para que nós possamos fazer as nossas estadias aqui, fazer as nossas reencarnações aqui e depois voltar para o plano espiritual, fazer um rescaldo, que a gente sempre faz, e volta de novo para continuar do mesmo lugar que a gente estava, né? Porque se for cada vez, uma vez só que a gente viver, a gente não teria chegado, não tinha descoberto nem a pólvora, né? Então a gente sempre mantém a nossa evolução, volta e continua mais um pouquinho, e assim nós vamos ficando cada vez mais evoluído. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações que abriga quem? Espíritos da classificação dos imperfeitos. E nessa classificação dos imperfeitos, quantos tipos de imperfeição tem? Nós vimos, né? São os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores, né? Tem abriga todo esse tipo de espírito, está aqui na classificação, na base da pirâmide, que ficam os espíritos menos evoluídos, mas que vão evoluir, sem dúvida nenhuma, né? Mas existem outros planetas, que nem a Terra, de provas e expiações. Existem outros planetas, existem muitos planetas igual à Terra. Por exemplo, nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, certo? Porque nós vamos passar por vários planetas, como já devemos ter passado por vários planetas. Pode ser, por exemplo, que a minha última encarnação pode ter sido num planeta desse. E nessa reencarnação foi aqui. Pode ser que na próxima eu vá para um outro. E todos esses planetas são solidários uns aos outros. E são solidários a quem? Ao quê? A nós. Porque todos eles têm características próprias. Por exemplo, eu vou desencarnar, chegar lá em cima, eu vou fazer um inventário de tudo que me aconteceu, daquilo que eu pretendia fazer e daquilo que eu consegui fazer, daquilo que eu deixei de fazer.
Aí eu vou fazer um novo plano para mim, porque eu quero progredir, eu quero sair daqui rápido. Então eu vou ver que certas coisas que eu preciso, eu vou olhar bem e vou ver que se eu for para o planeta X, lá eu vou ter mais facilidade, vai ser melhor para mim me sair bem. O que eu faço? Vou para lá, lógico. Se lá eu vou conseguir, vai ser melhor para mim lá naquele planeta, eu vou perder tempo. Não importa que planeta tenha que passar, eu quero evoluir. Vocês estão entendendo? Então nós sempre somos colocados no momento do planeta que vai ser melhor para nós nos sairmos bem. Olha como Deus é bom. Nós podemos escolher o planeta que nós queremos ficar, desde que eles estejam adequados à nossa evolução. Nós não podemos pedir um planeta acima, né, de nós, não. Se for dentro da nossa evolução, nós podemos sim pedir para ir. Então é assim, se na próxima encarnação eu ver que para o meu interesse ir para um outro planeta eu vou conseguir me sair melhor, me adiantar mais rápido, por causa de alguma coisa que eu tenha que fazer e que lá se mostre melhor, eu vou. Se eu estou nesse hoje, é porque alguma coisa aqui me disse, esse aqui, para isso vai ser melhor, então eu estou aqui. Mas pode ser que do próximo eu escolha outra coisa. E tem mais. Cada planeta, apesar deles terem a mesma função e ser solidários entre si para nos ajudar, cada um é individual. Cada um tem as suas características próprias. Nós não falamos que a atmosfera da Terra é para nós também alimento? Por quê? Porque nós somos constituídos dessa matéria que está em volta do nosso planeta. Existe o fluido cósmico universal que é para todo o universo, isso daí é para todo mundo. Mas cada planeta tem a sua configuração fluídica, de energia, de magnetismo, de eletricidade. E os habitantes desse planeta são constituídos desse material. Nosso perispírito, nós não pegamos o material da camada atmosférica do nosso planeta para constituir a nossa roupinha? Pois é. Então nós estamos aqui por conta que tudo faz parte da Terra, até a constituição do nosso perispírito. Então, se eu tiver que reencarnar no outro planeta, a única coisa de diferente é que eu vou ter que adaptar o meu perispírito a algumas coisas, porque ele também é planeta de provas e expiações e também inferior. Então eu vou ter que fazer algumas adaptações no meu perispírito de acordo com o magnetismo e os fluidos de lá, que não vão ser tão diferentes, mas como eu falei, todos têm a sua configuração própria, o seu jeitinho próprio. E essa configuração consiste no quê? Na vegetação, na geografia, na natureza, no ecossistema, entendeu? São pequenas diferenças, não são diferenças grandes. Então, às vezes, até por conta disso, uma encarnação ou outra, seria interessante nós mudarmos de planeta, ok? Então, os planetas são solidários entre si, abrigam espíritos que têm necessidade de evoluir. Então, se eu achar que na próxima encarnação, planeta X lá, vai ser melhor para mim, eu vou conseguir talvez fazer melhor, pode ser que não, porque você sabe, né? Chegar aqui o livre-arbítrio manda e às vezes a gente se desvia. Mas eu vou ver, vou fazer o meu plano com aquilo que Deus me dá, me permite. Deus permite, sabe? Desde que você esteja adequado com aquela evolução, você pode ir. Então nós temos também, olha só, Deus ainda nos dá oportunidade e tem várias escolas para nós irmos fazer os nossos cursos de progressão, que nem dos nossos filhos. Às vezes vai numa escola, depois muda, vai para outra. Olha, nada, nós copiamos tudo de Deus, sabe? Deus já pensou nisso antes que a gente, muito antes, né? Então, nós podemos então fazer esse intercâmbio de orbes para tirar proveito para as nossas encarnações, para a nossa progressão,
né, através das reencarnações. Então, eles são iguais no sentido de que nós vamos ter que fazer as nossas provas, expiações, as nossas tarefas, vai ter choro, vai ter alegria, tudo igual. Mas está aí, Deus nos coloca à disposição uma vasta rede de planetas escolas para que nós não possamos depois reclamar, eu fui só em um, eu queria ir no outro. Então vai, meu filho, vai e trata de fazer sua evolução, porque eu estou aqui te aguardando, né? O espírito, na verdade, assim, para mudar de orbe mais evoluído, ele tem que atingir toda a classificação do que ele estava. Então, vamos supor, eu vou passar por toda essa classificação que nós falamos agora há pouco, aqui na base dos imperfeitos. Pronto. Então, a Lenira tirou 10. Aí o mentor vem e fala assim, sabe, você tirou 10, você já pode mudar para um planeta agora mais evoluído. Agora é diferente, eu vou para um mais evoluído, não é igual ao que eu estava. Você vai para o planeta dos espíritos bons. Fala, oba! Então aí eu tenho que ter permissão, porque eu preciso ter atingido a evolução adequada para poder ir para um planeta acima. Acima. Para cima eu tenho que preencher certas coisas para eu poder chegar lá. Preciso estar adequada, né, para poder entrar lá, senão não entra. Só assim, tá? E chega lá, quando eu estiver lá, se Deus quiser, eu vou para lá. Quando eu estiver lá, eu vou também saber que lá existem vários mundos para aquela humanidade de lá. Também fazer a mesma coisa. Porque, como eu falei, existem muitos espíritos. Deus tem que ter feito muita casa para todo mundo, né? E como também tem os mundos purificados, né? Que também tem vários mundos purificados. E outra coisa interessante nessa aula, eu acho que quem leu lá ficou muito surpreso, que não só somos nós que progredimos, não. Os planetas também progridem. Pois é, pois é. Nós progredimos, os planetas progridem, os animais progridem, as plantas progridem. Tudo o que Deus cria progride, avança. Que legal, né? Então, os planetas, por exemplo, a Terra. A Terra já entrou e faz algum tempo num processo de transformação. Muitos de vocês já devem ter ouvido que a Terra, num futuro, não muito longe nem muito perto, né? Ela vai se transformar num planeta de regeneração. Ela vai deixar de ser um planeta que abriga espíritos inferiores para abrigar espíritos regenerados ou bons espíritos que já avançaram. Porque Deus não fez os planetas e condenou-os a ficar ali suportando aquela humanidade sempre, não. E eles vão mudar como? A vegetação do nosso planeta vai ser melhor, né? O ecossistema, como eu falei, tudo aqui vai melhorar. E a humanidade que vai usufruir disso fez por merecer. Ela melhorou, então ela também vai ficar aqui. E aí vem a pergunta: puxa vida, e os espíritos imperfeitos que estavam aqui, o que vão fazer? Nós já estamos fazendo, nós já estamos melhorando para conseguir ficar aqui. Só que aqueles irmãozinhos que definitivamente não conseguem acompanhar o progresso, eu estou falando daquelas verdadeiras aberrações que nós temos na sociedade, sabe? Irmãos que são capazes de fazer coisas horríveis, coisas assim inexplicáveis, né? Como assassinatos com crueldade, pedofilia, enfim, espíritos muito carregados de maldade, que conseguem fazer coisas assim bárbaras, de barbárie. Eles demonstraram que não tem condição. Então eles vão ser retirados, já estão sendo retirados daqui, só que eles estão sendo levados para planetas
que são acessíveis a eles, para que eles continuem fazendo a sua progressão. Porque Deus não vai desistir de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Eles vão ter que fazer a sua progressão, custe o que custar. Nós não falamos na aula passada que o demônio de hoje vai ser o anjo de amanhã? Pois é, Deus não vai esquecer ninguém pelo caminho. Então, muitos dos nossos irmãozinhos que ainda estão nessa categoria de barbárie, que não estão conseguindo acompanhar o progresso até da sociedade, né, que eles destoam, eles já estão sendo levados. Eles tiveram a oportunidade de estar entre nós, de aprender com aqueles que já estão melhores, mas não deu certo, eles não conseguiram. E como o planeta está evoluindo, eles vão ter que ser retirados daqui. Mas eles vão ser abrigados em outros planetas que abrigam espíritos inferiores do estágio que eles estão, para que eles também consigam fazer a progressão, né? Vão sofrer, vão chorar, vai demorar um pouco mais, mas vai ter que fazer. Então, o nosso planeta, ele está se regenerando, ele está melhorando. E podem ver que isso é um progresso, é uma transição, na verdade, muito lenta, muito lenta. Vocês estão vendo que está chegando no nosso planeta crianças com uma cabeça totalmente diferente. Estão chegando aqui espíritos que já têm uma evolução e elevação intelectual e moral diferente. Então já está havendo uma miscigenação, uma mistura, onde estão sendo retirados alguns e estão sendo colocados outros. Então isso é um processo lento e vagaroso, mas que já está acontecendo, já está acontecendo. Por isso que às vezes existem muitos desencarnes coletivos, que vai assim, uma grande quantidade de espíritos desencarnam, mas em contrapartida, uma outra quantidade de espíritos diferenciados começam a portar aqui na Terra. Então o nosso planeta é um desses exemplos de planetas que estão progredindo, ok? Nós então, se quisermos sermos habitantes do planeta Terra, quando ele estiver regenerado, nós também temos que fazer a nossa regeneração. E nós sabemos muito bem o caminho que temos que fazer para isso, né? O esforço, reforma íntima que nós temos que fazer para isso. Então, meus amores, à medida que o espírito vai se purificando, tudo se purifica nele, tudo melhora. O seu perispírito também melhora, a sua matéria também melhora. Por exemplo, quando nós formos e vamos para o planeta de regeneração, o nosso perispírito vai ter uma característica semimaterial ainda, mas mais sofisticada, muito melhor do que quando nós estávamos na classificação imperfeita, entendeu? E a matéria também. Nós vamos ficar mais delicados, mais bonitinhos, nós não vamos ter tantas enfermidades, doenças, necessidades ainda que nosso corpo tem, como as fisiológicas. Tudo vai se modificando, a nossa alimentação vai se modificar, então tudo vai melhorando, porque nós temos que subir. E essa modificação vai sendo feita. Nós vamos melhorando, 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 até atingir o ponto lá de cima, onde praticamente o espírito toma uma forma tão eterizada, tão etéreo, tão fluídico, que a sua configuração perispiritual é como se fosse assim uma pluma, assim, uma bluma, sabe? Uma coisa transparente, né? Eu pus assim aqui, vai adquirindo mais fluidez e a matéria se torna menos densa até atingir um ponto de fluidez que é como se não existisse. O espírito, com o seu perispírito, porque o nosso perispírito nos acompanha sempre. Os espíritos puros também têm a sua configuração, a sua identidade. Mas o perispírito deles já não tem mais nada de material.
porque eles não têm mais corpo material. Ele só tem o perispírito e ainda ele é tão fluídico, ele é tão eterizado, que diz aqui que os espíritos falam que é como se nem existisse, de tão puro que ele é. Porque vocês veem, aqui na Terra, nós somos tão pesados, tão densos, que nós não conseguimos, às vezes, nos deslocar. A gente consegue mais ou menos dar uns pulinhos, levitar, nem pensar. Se a gente tiver que ir muito longe, a gente tem que ir de carro, de trem, de ônibus, de avião. E se quisermos ir na Lua, nós temos que pegar um foguetinho. Mas os espíritos purificados, eles não. Eles levitam. E nem precisa ser tão purificado. Quando nós estivermos na regeneração, no outro estágio, nós já vamos ter essa capacidade de leveza. De leveza, porque a nossa matéria, nós vamos ter um corpo físico ainda, vamos ter, né? Mas essa matéria também vai ser tão diferente, vai ser tão melhor que essa. Eu estou muito curiosa, eu não vejo a hora de chegar lá, então eu preciso me adiantar no meu progresso, né, gente? Então, os espíritos puros habitam também determinados puros, mas esses mundos puros, mas eles não estão confinados lá. Por conta dessa leveza, eles não estão presos lá, que nem nós aqui. Eles vão para onde eles quiserem. Aliás, de cima para baixo dá para vir. Só não conseguimos sair daqui para ir para cima. Se não progredir, não vai. Mas depois que progrediu, a gente pode ficar, sabe? Eles podem estar em todos os lugares que eles quiserem, porque eles já atingiram essa condição. Eles atingiram essa capacidade. O esforço de tudo que foi feito para chegar nisso, eles são merecedores. Então, eles têm o mundo deles, mas não precisam ficar lá que nem nós. Eles podem transitar por outros mundos, né? Eles podem vir nos ajudar sem se apresentar no estágio fluídico, nos auxiliando. Nós estamos sempre envolvidos com espíritos de amor, de luz, que vai e vem e que nós às vezes nem percebemos, porque nós não temos capacidade de enxergar, de ver nada, né? Mas eles não estão confinados nos planetas deles, eles têm livre acesso ao universo e também eles não fazem isso por diversão. São responsáveis e sempre que se deslocam para fazer alguma coisa de utilidade. São espíritos de responsabilidade, né? E que ajudam na tarefa divina. Eles são os colaboradores de Deus, são os ministros de Deus. Então, eles têm acesso a todo o universo por conta das tarefas importantes que eles também têm, ok? Mas não vamos ficar com invejinha, não, porque nós vamos chegar lá, né? Se Deus quiser, né? Então, esses espíritos realmente estão por toda parte. Agora, nós vamos entrar na última parte da nossa aula, que é sobre a sorte das crianças após a morte. Inclusive, essa semana no WhatsApp, alguém fez a pergunta, né, sobre isso. Eu até respondi lá, assim, passei um pouquinho assim por cima e falei que nessa aula nós teríamos a oportunidade de falar sobre isso. Então, nessa parte, eu vou fazer através do livro dos Espíritos, tá? Eu vou acompanhar aqui as perguntas que tem lá. Então, nós temos lá, na pergunta 197, sobre a sorte das crianças após a morte. Eu vou ler as perguntas e vou responder para nós fazer uma explicação juntos, ok? Então, aqui na 197 diz assim: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como a de um adulto? E os espíritos disseram: às vezes, bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então, às vezes as crianças realmente, né, podem ser espíritos bem mais antigos, que têm um progresso um pouquinho, assim, aqui embaixo é tudo milimétrico, né, mas tem um conhecimento um pouquinho mais. Então, sim, essas crianças podem realmente, né,
ter um estado mais adiantado do que os próprios pais até. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado do que seu pai? Olha aqui, eu estava me adiantando já, né? Vamos ver quem respondeu aqui. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é bastante frequente, eles falaram. Não vedes tantas vezes aí na Terra? Pois é. Essas crianças que tem agora, gente, eles parecem que trouxeram um HD no cérebro. Eles pegam o celular e dão aula para nós, né? Eles dão aula para nós. Então, realmente, né? O espírito de uma criança pode ser mais adiantado. É uma criança no molde físico, né? Pequenininha, fala engraçadinho, é bonitinha, mas ali pode ser um espírito muito evoluído, muito sabido, às vezes muito sabido que nós. E olha aí, estão vindo aí, estão nos ensinando. Meus netos me ajudam às vezes com coisas do celular que eu sinceramente não sei. E vocês também devem ter sobrinhos, filhos que fazem a mesma coisa, né? Nós estamos até ficando surpresos com a intimidade que essas crianças têm de tratar com esses objetos tecnológicos de hoje, né? É muito fantástico mesmo. Agora nós vamos para a pergunta 199. Ela diz assim: por que a vida se interrompe com frequência na infância? E a resposta é: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida, antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então, é verdade. Às vezes o espírito esteve aqui encarnado e era para viver 80 anos. E aí, por conta do livre-arbítrio, enveredou por caminhos que não deveria, através de bebida, vícios, drogas, sexo, enfim. Ele prejudicou o seu corpo físico. E nós já falamos que quando o corpo físico dá problema em alguma peça, ele pifa e aí o espírito tem que ir embora, né? A gente já falou sobre isso. Aí a pessoa, acontece alguma coisa no corpo físico e dá um problema. E aí o espírito chega lá em cima. E aí o mentor fala: escuta, meu filho, o que você está fazendo aqui? O seu prazo era até 80 anos. Você está com 40. Deu defeito lá na máquina. Deu defeito na máquina, mas porque você usou a máquina de uma maneira incorreta, né? Aí o que acontece? Esse espírito tem que voltar, às vezes, né? Às vezes não, tem que voltar para completar. No caso, eu dei um exemplo aqui de 40 anos, mas às vezes a pessoa desencarnou 3 anos antes, 5, e aí nós vemos essa diferença, o desencarne. E uma prova para os pais também, porque, gente, não tem coisa mais difícil do que perder um filho. Eu acho que deve ser a pior prova que pode existir. E essa prova é prova de quê? De fé, de resignação, sabe? De confiança em Deus, de compreensão, coragem. E, né, para a pessoa não ficar revoltado. Então, é uma prova difícil. Então, pode ser que essa criança veio para completar o que faltava por conta de alguma coisa que ela fez e faltou, e também para servir de prova para aquele pai, para aquela mãe. Então, os espíritos falam aqui. Mas existe uma infinidade de possibilidades, né? Nós estamos aqui dando uma explicação para vocês do que pode ser que esteja acontecendo. E tem a pergunta 199A que diz: em que se transformam o espírito de uma criança morta em tenra idade? Ou seja, quando o espírito da criança desencarna, que o corpinho morre, é uma coisa. Aí vai ter o desencarne, ela desencarne. Então, o que acontece? Ela volta a ser o espírito que ela sempre foi. Como nós. Você pode morrer com 100 anos. Depois que desencarnou, que passou por aquela fase de perturbação, tal, que chega lá, volta a ter a sua característica normal. Nem novo, nem velho. Na meia idade.
Pelo menos eu, quando chegar lá em cima, eu vou querer ficar assim, na meia idade, né, gente? Nem tão lá embaixo, nem, nem tão lá em cima, né? Ah, aquela idade boa lá, dos 30, 40 anos, né? Então, gente, é isso aí. A aula de hoje foi sobre esses assuntos, não é tão difícil, nós já vínhamos conversando sobre esses assuntos há algum tempo, né? E cada aula nós vamos colocando uma ou duas informaçãozinhas a mais e vamos trazendo curiosidades para vocês. Mas tudo isso a gente aprendeu também através de leitura, através de pesquisa, sabe? Ser curioso, vamos procurar, né? Eu falei para vocês, os livros da codificação, eles são riquíssimos em informações. Às vezes é um pouquinho difícil de interpretar por conta do vocabulário, né? Mas nada que a gente vai lá no Google e vê o que significa e continua a leitura, porque é rico em informações. Coisas que são importantes também para o nosso progresso. Ajuda muito porque nos esclarece, abre a nossa mente, facilita o nosso entendimento das coisas que nós temos que fazer. Porque aí existe um porquê. Porque a gente fala, por que eu vou fazer isso? Não adianta, por que eu... Não, depois que a gente sabe o porquê, a gente fala, não, eu vou fazer porque é necessário. Né? Eu preciso evoluir, eu preciso caminhar, eu não posso ficar estacionário, né? O planeta Terra, a minha pro me contou que ele vai mudar, ele vai evoluir e eu preciso correr e também evoluir porque eu quero acompanhar o meu querido planetinha Terra. Ok, pessoal? Então eu fico por aqui hoje, vou postar as perguntinhas lá como sempre e sempre agradecendo vocês, viu? Pela consideração, pelo carinho e amizade e de vocês responderem. Isso é consideração e é carinho também, viu? Eu agradeço muito. Um bom final de semana para vocês, uma boa semana, né? E que tudo dê certo e que vamos para a nossa 10ª aula semana que vem, se Deus quiser, rumo ao básico 2. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.